pouquinho e começando um pouquinho diferente. Em vez de passar no mercado cripto, eu queria passar aqui no mercado tradicional, que realmente é quem está liderando essas quedas. Foram mais de 3 trilhões, galera, 3 trilhões de dólares varridos no mercado do S&P 500, da Bolsa Americana, no dia de ontem. Nos últimos dias, nas últimas semanas, estima-se que esse número chegou a passar dos 14 trilhões, com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que superou os 10% ao longo das últimas semanas. Para vocês terem uma ideia, isso é tanto capital que o capital de mercado do mundo das criptomoedas é de 3 trilhões. Então a grana que saiu da Bolsa de Valores supera a quantidade de dinheiro que tem no mercado cripto. Então, os mercados eles estão em extremo medo. Essa semana, o S&P 500 está caindo mais de 7%. Galera, 7% numa queda de uma semana, 16% numa queda aqui de 4, 5 semanas, é quedas aqui que a gente vê em momentos de crise, bear market, na verdade nem bear market, né? Quando o S&P 500 chegou a cair lá em 2022, que foi de fato o fundo que ele fez, o ápice da crise do pânico, ele passou aqui por semanas que foram 4% de queda. Ele tá caindo 7 agora, galera. Isso é uma queda muito fora da curva. Para você ter uma ideia, lá no Corona Crash, ele caiu 10%. E quando ele chegou no fundo, ele caiu 12%. 7%. Então, assim, são quedas semanais que se assemelham às maiores crises que a gente viu agora nos últimos anos. E tem motivo para isso estar acontecendo, tá? A China anunciou essas tarifas aí de mais 34% aos Estados Unidos em retaliação às medidas do Trump, que vão entrar em vigor pelo lado dos Estados Unidos no dia 9 de abril. Deixa eu ver que dia que dá isso aqui. Dia 9 de abril da quarta-feira que vem. E no dia posterior, no dia 10 de abril, a China ela vai começar a aumentar as tarifas em 34%. Recapitulando o caso, essa semana Donald Trump fez no dia 2 de abril, na quarta-feira, o chamado Dia da Libertação, Liberation Day, onde ele anunciou tarifas para mais de 180 países. Praticamente o mundo inteiro está sendo tarifado. O Brasil está sendo tarifado, países menores estão sendo tarifados, com tarifas que vão do mínimo de 10% até as tarifas recíprocas às que os países estão impondo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país que ele liderava praticamente todo o comércio global ao longo das últimas décadas. E vendo isso, vários países, notando, né, que os Estados Unidos estavam se tornando uma potência global, começaram a criar condições para empresas se hospedarem lá. Então muitas empresas saíram dos Estados Unidos e foram para esses outros países, como é o exemplo da China, como é o exemplo de Taiwan, da Tailândia. E esses países começaram a impor taxas muito grandes aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, que antes era líder em exportar alimentos, era líder em exportar até petróleo, energia elétrica, semicondutores, chips, produtos de tecnologia, perdeu esse lugar no pódio por questão de competitividade de mercado. E o que o Trump está querendo fazer é voltar com isso. Só que no momento que ele aplica tarifas a esses países, vai ficar muito caro dentro dos Estados Unidos para você comprar qualquer tipo de bem. Então você que compra computadores, MacBook, iPhone, produtos de tecnologia que vêm da China, ou então produtos importados dos Estados Unidos, esses produtos vão subir de preço. Por quê? As empresas dos Estados Unidos elas não conseguem mais fornecer a quantidade de chips, semicondutores, ou petróleo, ou qualquer outro tipo de bem por produção nacional própria. Eles precisam importar. E essa importação ela vai ficar muito cara, agora que os Estados Unidos aplicou uma tarifa de importação base, né, no mínimo de 10%, mas chegando até 60% em alguns casos. Então, a empresa dos Estados Unidos que for comprar do exterior, qualquer tipo de produto, vai pagar mais caro, esse produto vai chegar mais caro para o consumidor final. E qual que é o nome disso? Inflação, pessoal. Então, o principal fato que está fazendo o mercado cair muito ao longo das últimas semanas, e das últimas semanas eu falo meados de fevereiro até agora, ele caiu em 6 semanas 17%, tá? Isso é uma queda muito forte, muito expressiva, igual a gente falou, trilhões de dólares, 12, 13, 14 trilhões de dólares, é o medo da inflação voltar nos Estados Unidos e da possibilidade da gente ter a chamada recessão econômica. O que é a recessão econômica? É o país passando por crise, passando por dificuldade, mercado de trabalho muito fraco,
inflação, tudo ficando muito caro, as pessoas perdendo emprego, as empresas quebrando, os bancos quebrando, pessoas passando dificuldades, e a gente tem a chamada crise financeira na maior economia, no maior país do mundo. Isso que assombra os mercados, isso que está fazendo as bolsas de valores ao redor do mundo caírem. E hoje pela manhã a gente teve um indicador muito importante que mostra pra gente sobre esse termômetro da inflação e que ele de certa forma, da inflação, da recessão, e que de certa forma ele também está potencializando essa queda que a gente está vendo hoje. Esse indicador é o relatório de emprego dos Estados Unidos, que é o payroll, que mostra pra gente que o mercado de trabalho ele ainda não está sentindo isso. O que teoricamente seria uma coisa boa para a economia, isso meio que piora do lado dos mercados, porque enquanto o mercado de trabalho estiver bom, o Banco Central americano ele vai ter, de certa forma, uma gordura para deixar a taxa de juros mais alta, porque o principal impacto dessas medidas do Trump vai ser a inflação. E o que contém a inflação é deixar a taxa de juros mais alta, que é o que vem acontecendo nos Estados Unidos aí, desde a pandemia que a inflação subiu. Então, enquanto a gente tiver indicadores do mercado de trabalho bons, que é o que saiu aqui agora, o Banco Central americano ele pode optar em deixar a taxa de juros mais alta. E isso é ruim para os mercados, tá? Então, qual que é a minha leitura? Por que a queda está mais intensa? A gente teve aqui, saindo às 7 horas da manhã, a notícia das tarifas, que de fato impactaram o mercado, mas na hora que o mercado abriu, foi a hora que a gente teve a divulgação aqui do payroll e a queda, ela se acentuou. Então a minha leitura é, dados que são bons para o mercado de trabalho agora, eles podem ser ruins para o mercado de renda variável, ações, e consequentemente isso pode protelar o corte na taxa de juros, tá? Esse é o principal fator que a gente tem que levar em consideração. E o payroll veio bem acima das expectativas, tá? Eram esperadas aqui para março a criação de 137 mil empregos, foram 228. A galera tá empregada, tá tendo emprego pra caramba. Então isso não é risco de recessão. E daqui a 43 minutos a gente vai ter o discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, no Economic Outlook, que é um evento econômico que acontece lá em Virgínia, nos Estados Unidos. É uma conferência anual que, inclusive, eu estou com o link dessa conversação que vai acontecer aqui com o Jerome Powell. Mas, primeiro, que ela vai acontecer aqui bem no finalzinho da nossa live, não sei quanto tempo vai durar. E segundo, porque esse evento não costuma ser um evento tão importante assim para o mercado, tá, pessoal? Então, qual que é a minha proposta que eu tenho aqui para fazer para vocês? Se a gente vê que o mercado está muito volátil, e que tá todo mundo ansioso para esse Economic Outlook, beleza, a gente faz uma tradução simultânea. Inclusive a gente vai pegar aqui o comecinho dela, vamos ver se vai ser alguma coisa relevante, mas a minha expectativa é de fato que não seja, que isso não cause tanto impacto no mercado, porque não é um evento que costuma ser debatido muitas questões que vão acabar falando sobre corte na taxa de juros, sobre mercado de trabalho, sobre inflação, sobre as tarifas do Trump, né? Mas a gente vai acompanhando. E o segundo fato importante, olha como que mudou a precificação de corte na taxa de juros. Pessoal, ontem, antes de ontem, nos últimos dias, quem está acompanhando a live, lembra que era 99% de chance da gente não ver cortes na taxa de juros agora em maio, daqui a 33 dias. Essa possibilidade de recessão, retaliação da China, fez com que essa probabilidade diminuísse bastante. E de pouquinho em pouquinho as pessoas já estão esperando que no dia 7 de maio a gente veja corte na taxa de juros, tá? Tô começando a falar um pouquinho mais sobre o mercado internacional, para daqui a pouco a gente ir para as criptomoedas, para a gente ter uma base muito boa para eu puxar para nossa análise aqui. Mas o que pode mudar eventualmente esse sentimento? A gente tem mais de um mês para realmente saber se a gente vai ter corte na taxa de juros ou não, e muita água vai passar debaixo da ponte ao longo desse mês. Então, para mim, mercado de trabalho vai ser até mais importante do que a inflação para a gente ver corte na taxa de juros, porque se o mercado de trabalho começar a piorar, os Estados Unidos vai ter que forçar o corte na taxa de juros. E discursos do presidente Powell, se ele falar a respeito desse tema, isso pode dar uma sinalização se ele pretende cortar taxa de juros ou não. E indo além, se não cortar a taxa de juros agora, nesse mês de maio, né, o mês que vem, eles estão prevendo um corte de 50 pontos base na taxa de juros no mês 6. Outro corte no mês 7, outro corte no mês 10 e outro corte no mês 12.
Então a gente tá falando aqui, ó, de cortar 50, 75, 1,25% na taxa de juros para esse ano de 2025. Sabe qual que é a expectativa do Banco Central de corte na taxa de juros, galera? Para esse ano de 2025, 0,5%. O mercado está precificando 1,25% com medo da recessão. Esse medo intenso de recessão, esse medo de querer implorar para o Banco Central fazer cortes na taxa de juros, é o que está fazendo as pessoas venderem as ações, saírem dos Estados Unidos, irem para países emergentes. Inclusive, né, o Ronivaldo tá aí com a gente, perguntou para onde que tá indo esse dinheiro. Cara, esse dinheiro sai da Bolsa de Valores e vai para países emergentes, vai para renda fixa, vai para países ali que estão mais economicamente estáveis. Basicamente é assim, ou às vezes só dolariza, realiza o prejuízo, mantém em caixa para comprar ações mais baratas. Então, é basicamente isso que faz a bolsa cair. E com isso, né, esse medo todo mostra pra gente que o mercado tá apavorado, desesperado. A gente tá... A Anastácia tá falando aí, o dinheiro tá indo pro ouro também, outros ativos, né, ativos de proteção. O ouro tá em máximas históricas, certíssimo. Mas a gente tá vendo uma queda, galera, que se assemelha a quedas aqui de bear market, quedas assim de crise. Inclusive, o S&P 500 acabou de perder o fundo que ele fez em agosto de 2024, tá? Ah, você tá falando muito do S&P 500. Sim, porque o S&P 500 vai ser uma baita baliza para nossa análise, porque o mercado cripto não tá respeitando essa queda. Bitcoin não está perdendo os 80 mil dólares, as maiores criptomoedas não estão perdendo fundo. Inclusive ontem, várias delas estavam pior do que estão hoje. Ontem XRP estava abaixo dos 2 dólares, Solana estava nos 110, 113, Dogecoin estava caindo pra caramba, o Ethereum estava próximo aos 1.700. Então as criptomoedas elas estão se segurando enquanto o mercado tradicional está derretendo. O que isso mostra pra gente? O que eu comentei ontem, para mim isso é uma divergência muito bullish. Isso mostra que a gente tem mais confiança dos investidores de criptomoedas do que os investidores do mercado americano. E, em outras palavras, do jeito que a queda está intensa aqui no mercado americano, mesmo em momentos de baixa, tá? Mesmo em momentos de queda, que a gente vê aqui o preço caindo muito, geralmente esses mercados eles fazem respiros, eles fazem correções. E se uma correção dessa acontecer, as criptomoedas também podem fazer aí eventuais respiros, eventuais correções e movimentos de alta, que é a minha principal expectativa agora, tá? Daqui a pouco a gente vai passar na análise, a gente vai falar mais sobre a possibilidade aqui de bear market, medo dos investidores, mas para mim, o fato do S&P ter derretido, cara, é uma queda assim que, cara, é corona. A última vez que eu lembro disso aí foi em 2020. E as criptos estarem segurando, pra mim, tá? Isso aí é uma notícia boa. O S&P ter perdido a mínima de agosto, se o Bitcoin estivesse acompanhando, era pro Bitcoin ter perdido a mínima de agosto, era pro Bitcoin estar abaixo dos 50 mil. Bitcoin tá onde? Tá nos 82. BTC não perdeu sequer a mínima das últimas semanas, que foi o 76. Então isso denota pra gente que temos um fortíssimo interesse comprador, interesse aqui nas criptomoedas, né? O Anastácio tá aí com